Então vamos lá. Bom, hoje a gente vai ver entrada e saída, tá? A gente sabe que todo sistema de computador ele tem três componentes. Tem a CPU, tem as memórias principal, a secundária. A gente também já discutiu que alguns autores também definem a memória terciária, né? E obviamente tem outros dispositivos, outros equipamentos que fazem a entrada e saída de dados, a interação com o sistema. Alguns exemplos de dispositivos de entrada e saída, como você pode ver, a gente tem impressora, a gente tem o scanner, tem modem, tem o teclado, o mouse, o próprio controle, né, de jogo, o joystick, tem o touchpad, né, que é aquele negóciozinho lá do mouse, que é sensível ao toque, tá? E todos esses dispositivos, eles são conectados ao sistema. Para que haja comunicação de dados entre o sistema, a CPU e todos esses dispositivos, é que existem os barramentos. A maioria dos computadores pessoais tem uma placa parecida com essa daí que a gente está vendo na figura, tá? A chamada placa-mãe. Nessa placa, você pode ver que, se você abrir o gabinete do seu computador, se abrir o seu notebook, você vai ver alguma coisa parecida. Você vê que você tem uma placa e você vai ter soldado nessa placa diversos componentes, né? Você vai ter o chip da CPU, do processador, você vai ter diversos outros chips, né, auxiliares aí ao redor, tá? E vai ter várias encaixes para que você coloque os módulos do computador. Você vai ter encaixes para DIMM, né, para colocar a memória, vai ter encaixes PCI, PCIe, né, o SATA para guardar, para conectar o HD. Você tem diversas conexões e observe que todas essas conexões elas se comunicam, tá, com o processador e com as diversas partes por essas trilhas, né, que parecem fios soldados na placa. Essas trilhas é por onde os dados passam e é o que a gente chama de barramento, tá? Essa aqui é a estrutura lógica de um computador pessoal bem simples, né? Ele só tem um barramento para conectar a CPU, a memória e todos os equipamentos dele, os dispositivos de entrada e saída. Mas a maioria dos dispositivos modernos tem mais de um barramento, né? Tem vários barramentos, tá? Mas essa é uma visão simplificada, mais didática, e também os dispositivos mais antigos eram assim. A gente está vendo aí uma estrutura com um barramento só, tá? Cada dispositivo de entrada e saída, ele pode ser dividido em duas partes. Uma que contém a parte eletrônica, tá? Que é a que a gente chama de controlador. Qualquer dispositivo ele vai ter uma plaquinha que parece um computador separado, tá? Você observa essa plaquinha, né? Não, não tem. Eu esqueci de botar uma foto aqui. Me lembrar de corrigir esse slide depois e botar uma foto. Mas todo dispositivo ele tem uma placa e você observar essa placa parece um computadorzinho pequenininho, mini computador. Ele tem um processador pequenininho e vários chips, né, que cuidam do processamento. Ali é o que a gente chama de controlador, tá? O controlador, ele é que, obviamente, é um computador completo ali. Ele tem memória, ele tem processamento. E a única função dele, ele não é de propósito geral, como o PC, né, todo o sistema. Ele é um computador de função específica. Ele é específico para aquele dispositivo. Então, o controlador de vídeo é específico para trabalhar com vídeo. O controlador de som ele é específico para trabalhar com o som. Tá? E todos esses controladores eles estão embutidos em placas que a gente está acostumado a lidar, a trabalhar a placa de vídeo, a placa de som, a placa de rede, né? Ou seja, cada um tem, cada dispositivo tem a sua placa específica, e é onde está o controlador, é onde está esse computadorzinho pequenininho específico que ele conhece todas as funções daquele dispositivo. Opa, tem alguém pedindo para entrar, peraí. Voltando. Me perdi um pouco. Onde é que eu estava? Eu estava falando de controlador, né? Bom, o controlador, ele é desenvolvido, ele é aquele computadorzinho específico para controlar o dispositivo, tá? Então, ele é quem conhece todo o funcionamento específico de determinado dispositivo. Qual é a grande vantagem disso? Você dá liberdade
uma empresa, um desenvolvedor, né, a fabricar só um tipo de dispositivo. Se não fosse assim, né, se não fosse dessa forma, toda empresa, você não teria uma empresa que fabricasse somente impressoras, né? Você não teria uma empresa que fabricasse somente placa de vídeo, você não teria uma empresa que fabricasse somente placas de rede. Uma empresa que se quisesse fabricar qualquer tipo de dispositivo, ela teria que, como eu posso dizer, construir todo o sistema, né? Porque para que todo o sistema controlasse aquele dispositivo específico. Aí seria bem mais dispendioso e seria bem mais complicado, né? A gente tem uma computação desta forma. E essa maneira como se trabalha hoje em dia, você tendo dispositivos separados e tendo controladores específicos, permite que cada empresa desenvolva o seu dispositivo e a única coisa que ela tem que fazer é fornecer uma maneira, né, o encaixe e o software necessário para que o controlador daquele dispositivo consiga conversar com o sistema operacional, tá? E toda a informação que passa, que sai do seu sistema, da sua CPU e vai para o dispositivo, passa pelo controlador e tudo isso é feito, essa troca de informação é feita pelos barramentos. Só para a gente dar um exemplo, vamos pensar aqui num disco rígido, tá? Você quer fazer uma leitura no disco rígido. Então, o que é que acontece? Você tem um programa que está rodando lá no sistema e ele quer ler um arquivo do disco, tá? Então, o programa faz essa requisição e o sistema operacional manda um sinal para o controlador do disco pedindo que ele faça a busca, né, e localize no drive lá no disco no HD arquivo, né? Aí você sabe que leitura de disco demora muito mais do que qualquer outro tipo de processamento. Então, o sistema operacional vai fazer essa requisição ao controlador e vai cuidar da vida dele, né? Vai fazer com que outros programas continuem executando. Senão, toda vida que você fosse ler um arquivo do disco, seu sistema operacional, seu sistema ia travar, ia parar, né? Então, pronto, o sistema faz essa requisição para o controlador de disco, que vai cuidar da vida. Aí, a partir de agora, quem vai trabalhar é o controlador de disco. O que é que ele vai fazer? Ele vai mandar, passar todos os comandos, né, necessários para o hardware lá do disco, para que mova o braço, procure no setor, a trilha, onde o arquivo está, faça a busca onde está o arquivo, faça essa leitura. Essa leitura vai sendo mandada em fluxos de bits, tá? Na maioria das vezes vai sendo de tamanhos de uma ou duas palavras, né? Ele vai sendo mandado. E quando esse arquivo é lido do disco e é enviado para a memória principal, o controlador manda um sinal para o sistema operacional, um sinal que a gente chama de interrupção, para avisar que a leitura do arquivo já acabou, tá? Então, o sistema operacional, sabendo que a leitura do arquivo acabou, ele vai interromper qualquer programa que esteja em execução naquele exato momento, né, para que quem precisava daquela leitura pudesse prosseguir. Tá? Ele vai fazer essa substituição. Ok? Existem dois modos, como eu falei, esse arquivo vem do dispositivo e vai para a memória RAM. Existem dois modos disso acontecer. Ou através do sistema operacional, aí você tem que mandar uma interrupção para isso, ou o controlador pode ter acesso para escrever na memória. Aí, nesse caso, quando o controlador tem um acesso direto, a gente chama de DMA. Ele está se comunicando com a memória, ele está escrevendo na memória através do DMA, que significa exatamente Direct Memory Access, né? Acesso direto à memória. Tá? E é assim que acontece. Esse aqui é um exemplo quando a gente trabalha com o disco rígido. Ok? Bom, como eu falei, né? Depois que o sistema operacional depois que concluiu a entrada ou saída, o sistema operacional faz aquele intercabeamento de programas, né, para que os dados que foram lidos sejam utilizados. A mesma coisa acontece quando vai um arquivo para impressora, tá? Você está aqui digitando no Writer, né, no LibreOffice, aí manda imprimir o arquivo. Para o LibreOffice, ele se comunica com o sistema operacional dizendo, eu quero imprimir. Aí o LibreOffice manda os dados, e ele é iludido, ele é enganado, achando que está mandando aqueles dados para a impressora. E, na verdade, não está. O
o sistema operacional vai pegar esses dados, vai gravar num arquivo específico e vai entregar para o controlador da impressora. Aí esse controlador da impressora pega esse arquivo, coloca lá no buffer, e aí o sistema operacional vai cuidar da vida dele, né? Para que todo o sistema não fique esperando aquela impressão se concluir para continuar, né, a sua vida, as suas obrigações, tá? Aí então, o sistema operacional só entrega lá o arquivo e bota outro programa para executar enquanto isso. E aí o controlador da impressora vai agir sozinho. Opa, tem alguém pedindo para entrar. Gente, eu só peço desculpa que eu não estou conseguindo ver o chat agora, tá? Aí, mas vocês podem botar dúvidas que depois eu vejo o chat e eu vou tentar tirar, tá ok? Mas é porque tá uma bagunça aqui, a minha tela, eu não estou conseguindo dar um jeito de ler o chat, tá bom? Mas vão botando as dúvidas, os comentários aí, depois eu dou uma olhada. E aí, qualquer coisa, eu boto lá no fórum ou na próxima aula a gente discute isso aí, tá ok? Tá, mas podem participar. Eu só não estou conseguindo ler o chat. No momento agora, hoje, não está dando, porque está uma bagunça danada aqui. Ó. Eu não estou no meu computador de costume, né? Peguei um emprestado. E a tela é bem menor. Tá? Foi mal. Mas na próxima aula a gente discute aqui as dúvidas. Certo? Voltando. Estava falando da impressora, não lembro mais. Sim, vamos pegar outro exemplo, tá? Para a gente ficar bem claro, essa divisão de controlador e de dispositivo. A gente falou do disco, falou da impressão, vamos falar agora do monitor. Quando a gente fala do monitor, a gente tem essa visão clara entre o controlador e o dispositivo. Por quê? Porque ele é bem dividido. Você tem um controlador na placa de vídeo e tem um monitor que está separado do sistema. Tá? O controlador está na placa de vídeo, ele vai se comunicar com o dispositivo através de um cabo, que pode ser esse azulzinho aqui, ó, o cabo VGA, ou esse brancozinho meio metálico de cima, que é o DVI, ou como o pessoal tem usado mais comumente atualmente, o cabo HDMI, certo? Então, o controlador fica na placa de vídeo e o dispositivo é totalmente separado, é um monitor que vai se comunicar com a placa de vídeo através de um cabo, tá? E essa abordagem também é interessante, porque permite que você possa trocar de monitor mantendo a mesma placa de vídeo, o mesmo controlador, ou o contrário, né? Você possa trocar o controlador, trocar de placa de vídeo, mantendo o mesmo dispositivo, mantendo o mesmo monitor, né? Então você pode querer uma placa de vídeo mais rápida, com mais memória RAM, que tenha aceleração 3D, tá muito na moda hoje em dia, né? O pessoal quer placa com Ray Tracing, né? Então você tem esse tipo de liberdade. E essa divisão entre controlador e dispositivo fica bem claro quando a gente fala do monitor. Tá? Ela existe para os outros dispositivos, mas com o monitor a gente consegue enxergar bem claramente. Perdão. Né? Bom, o barramento, como eu falei, ele é a maneira como os dados, né, fluem da CPU para os dispositivos, eles vão e voltam. Então é óbvio que em algum momento vai acontecer uma disputa. Né? Um dispositivo quer usar um barramento e a CPU também quer usar o barramento. Né? Querem mandar os seus dados ao mesmo tempo. E aí, como é que faz? Como é que vai gerenciar isso aí? Tá? A resposta é bem simples. Existe um chip que é chamado de árbitro de barramento, e ele vai decidir quem é que vai ter preferência, quem é que vai usar o barramento em determinado momento. Tá? No geral, a preferência é dada para os dispositivos de entrada e saída, por um motivo bem simples. Tá? Eles não, como entrada e saída, ela não pode ser interrompida. Né? Se você interromper o entrada e saída, você pode perder dados, pode corromper os dados. Tá? Isso não é interessante. Então, a preferência, geralmente, são dos dispositivos de entrada e saída em cima da CPU. Tá? Aí, quando não tiver nenhuma entrada e saída sendo executada, a CPU tem total acesso
ao barramento, ela fica com tudo para si, né? Não divide com ninguém, né? E pode usar o barramento à vontade, tá? A gente está vendo esses dois computadorzinhos aí, né? O da esquerda, ele é o IBM PS1, não é PlayStation não, tá? É o PS/1. E o da direita é o PS/2. Isso aí é para contar uma historiazinha interessante, que é o seguinte. O barramento foi uma invenção muito legal. Como eu falei, ele permite maior liberdade no sistema, tá? Contudo, ele tem suas limitações, e com o tempo essas limitações ficaram mais evidentes, né? O tipo de... o barramento mais antigo que era usado era o ISA. Não confundir com aquele Instruction Set Architecture, né? Arquitetura de conjunto de instrução, lá do nível de linguagem de máquina, né? O L1, tá? Não confundir, que a gente falou na primeira aula. Perdão, eu não falei com vocês, né? Foi mal, mas a aula está gravada, tá? Se vocês forem lá na aula 1 ou na aula 2, eu não me lembro direito, mas em alguma daquelas aulas lá dos vídeos, vocês vão ver que a gente fala do ISA, que é o nível de arquitetura, tá? Instruction Set Architecture, que é o nível de linguagem de máquina. Então não confunda os dois, certo? Esse ISA é para Industry Standard Architecture, que é a arquitetura padrão de indústria. Tá? É um barramento que se usava antigamente, né? Até a década de 70, mais ou menos, se usava muito esse tipo de barramento ISA, né? E ele tinha suas limitações, ele tinha uma velocidade, era meio que limitado, e aí o que acontece? Toda essa liberdade para que cada fabricante tivesse que se preocupar em fazer só seus dispositivos, né? Trouxe um lado negativo também, tá? Porque você tinha muita gente fazendo os dispositivos, todos compatíveis com esse padrão ISA. Mas todo mundo também quer computadores mais rápidos e mais velozes, né? E esse padrão ISA começou a ficar sendo um gargalo para o desenvolvimento do sistema. Aí a IBM resolveu, quando lançou esse PS2, ela resolveu inovar, ela fez um barramento melhor, né? Ela fez um barramento mais rápido, mais moderno. Só que aí ela encontrou um problema, tá? Porque ninguém tinha dispositivo que fosse compatível com ele. Estão entendendo? Ninguém. O pessoal só fazia dispositivo para o padrão anterior, para o padrão ISA. E aí esse PS2 ficou com essa batata quente na mão, né? Poxa vida, eu tenho um conjunto que é melhor, mas eu não posso usar porque o pessoal ainda está preso na tecnologia anterior, na tecnologia antiga. E aí, numa nova versão desse IBM PS2, eles lançaram outra versão que eles tiveram que fazer um sistema com a compatibilidade com os dois barramentos, o barramento novo do PS2 e o barramento antigo do ISA. Certo? Aí você tem as duas faces do mercado, né? Você tem aquela que pressiona para que os computadores sejam mais rápidos, mais poderosos, tenham maior poder computacional, e tem a outro lado do mercado que fica pressionando para que nada mude. E aí fica muito difícil. Como é que eu vou melhorar o meu sistema se eu não vou mudar nada, né? Isso é que levou as diversas empresas a desenvolver suas máquinas, seu hardware, com suporte a muitos barramentos, tá? Ainda com suporte ao ISA, depois com o EISA, que é o Extended ISA, né? ISA, e depois um que se tornou muito popular rapidamente foi o PSI, que é o Peripheral Component Interconnection, que é a interconexão de componentes periféricos, né? Foi um barramento projetado pela Intel, só que a Intel deixou o projeto aberto para que outras empresas, até mesmo as suas concorrentes, pudessem fabricar, né, componentes usando esse barramento PSI. De pouquinho em pouquinho,
O PSI tem sendo substituído pelo PSI Express, o PSI que ele é mais rápido, tá? Ele é e tem tem suporte ainda aos componentes PSI. Os sistemas que estão implantando o PSI também estão implantando com suporte ao PSI, tá? Só que a gente vai destacar uma coisa aqui, é importante a gente ressaltar. O PSI ele foi um upgrade, um melhoramento do ISA. Então ele é um ISA turbinado, tá? É um ISA com mais altas taxas de transferência. E em paralelo, o PSI é em paralelo. PSI não, PCI, perdão. Ele é em paralelo. Já o PCI ele não é uma melhoria do PCI, tá? Ele é um barramento novo, é um projeto novo, uma mudança totalmente radical. O PCI ele parece muito mais a internet, com uma troca de pacotes, ponto a ponto, tá? Entre os componentes, através de uma conexão, do que um barramento clássico, como ele é visto da forma clássica. E outra coisa que a gente pode destacar é que tem alguém pedindo para entrar, perdão. Voltando. Outra coisa que a gente pode destacar é que enquanto o PCI ele é em paralelo, o PCI ele é serial. Aí você pode pensar assim, mas poxa vida, paralelo, ele teoricamente ele é mais rápido do que um serial. Nem tanto. Um paralelo, ele vai passar os bits em paralelo. Por exemplo, eu tenho um pacote de 8 bits que eu quero transferir. Se eu uso o PCI, eu tenho 8 trilhas e cada um desses bits vai por uma trilha, tá? E o que é que pode acontecer? Pode acontecer uma falta de sincronia na velocidade com que esses bits caminham em cada uma das trilhas. É o que a gente chama de distorção ou skew. E aí, para controlar isso aí, para que não haja perda de dados, você tem que diminuir a velocidade de transferência, ou seja, nivelar por baixo. Tá? Então, você poderia ter um bit numa trilha que correria mais rápido, mas ele vai ter que ser desacelerado, correr mais lento, artificialmente, para que todos os 8 bits cheguem do outro lado, mais ou menos ao mesmo tempo. Tá? Vamos fazer uma analogia aqui, um paralelo a isso. Imagina que a gente é bit, né? Então, eu vou pegar eu sou um bit, vou pegar mais 7 de vocês, jovens, né? Saudáveis e com as habilidades físicas mais em dias do que a minha, tá? E a gente vai daqui para o RU a pé, né? Tá pertinho agora, né? Não pega mais sol. O que acontece? Cada um vai por um caminho, tá? A gente vai em paralelo. Só que como eu sou um cara mais velho, né? Já não estou no auge da minha forma física, eu ando mais devagar, então, obviamente, eu vou demorar a chegar lá no RU, tá? Então, vocês, os outros 7 que são mais jovens, vão chegar primeiro do que eu, inclusive o mais afobadinho, né? O mais ansioso vai chegar mais rápido que todo mundo, tá? Isso é o skill, isso é a distorção. E para evitar a distorção, o que é que a gente faria? Não, pessoal, vamos todo mundo no ritmo do professor, devagarinho, para todo mundo chegar mais ou menos na mesma hora. Então, isso acaba por deixar a transmissão mais lenta, né? E no PCIe, não. No PCIe, a gente fala o seguinte: gente, ao invés de todo mundo a pé, cada um por um caminho, né? Vamos todo mundo aqui subindo, vamos todo mundo de carro. Vou pegar essa Topic, vamos lá pro RU. Então vai todo mundo num pacote, tá? Numa trilha só, e vai todo mundo em série. Chega lá. Então acaba que, de alguma forma, você mandando o série A, você consegue atingir velocidades mais altas. E por isso que o PCIe, aos poucos, tá substituindo, né? O PCI como um sistema de barramento mais adotado. Entendido? Terminais, vamos por terminais. Quando a gente fala de terminais, a gente lembra direto daqueles mainframes, né? Aqueles computadores enormes, gigantescos, que ficavam naquelas salas especialmente projetadas e climatizadas para acomodá-los. Eles tinham um poder de processamento enorme e todo o processamento era feito através deles, né? E você tinha um teclado, um mouse,
monitor, ou seja, um dispositivozinho de entrada e saída, e você conectava através da rede com esse mainframe, com esse computadorzão fodão, para fazer o seu trabalho. Então, todo o processamento era feito lá no computadorzão fodão, que é o mainframe. O seu terminal, que é basicamente um monitor, um teclado e um mouse, só servia para que você tivesse interação com ele, né, com esse sistema. Aí você pode classificar os terminais de dois tipos. Você pode ter o terminal burro e o terminal inteligente. O terminal burro, ele é só o teclado, o mouse e o monitor, né? E talvez algum dispositivo que você ligue o teclado, o mouse e o monitor e esse dispositivo faça conexão via rede com o mainframe, né? E o teclado, o terminal inteligente não, ele tem um poder de processamento, ele é um sistema completo, ele tem CPU, tem memória, tem tudo mais, ele funciona direitinho. Mas o processamento é feito lá no mainframe, no computador fodão, certo? Ele não é feito no terminal. O terminal tem um poder de processamento, mas esse poder de processamento não chega nem aos pés do poder do mainframe, e todo o processamento é feito lá. É o que a gente encontra quando você está trabalhando com a nuvem hoje em dia, né? Você tem o seu computador, o seu PC, tem o seu notebook. Obviamente, cada uma dessas máquinas tem um poder de processamento, tá? Mas você, ao invés de estar usando o LibreOffice para digitar o seu texto, você prefere usar o Google Docs. É um exemplo. Aí, ao invés de usar o CodeBlocks, ou o NetBeans, ou o Eclipse para programar, você prefere abrir o Firefox e ir lá no Decode, né? E vai programar via Decode. Então, o que você está fazendo? Você está usando o seu computador como um terminal, porque todo o processamento está sendo feito lá na nuvem. Até o armazenamento está sendo feito, né, na nuvem, não está sendo feito no seu sistema. Então, essa é uma visão, né, é uma ideia que está sendo trazida atualmente através da computação na nuvem. Você observa, né, com o exemplo da nuvem, com o exemplo dos terminais dos mainframes, que as ideias da computação, na computação, elas não morrem, né? Elas desaparecem por um tempo e depois elas se reciclam e aparecem novamente depois de alguns anos, de uma forma diferente, né? Reciclada. Talvez quando a nuvem não seja mais interessante, talvez esse conceito, né, de fazer tudo na nuvem desapareça, o pessoal volte a fazer tudo offline com o seu próprio sistema. Aí daqui a pouco aparece uma nuvem recalchutada, né, melhor, aí o pessoal volta a usar o conceito de terminal de novo. E fica nesse vai e vem, né, nesses ciclos. Não só com a nuvem, né, com outras características a gente pode observar isso. Teclados. Todo mundo sabe que é um teclado, né? É óbvio. Existem três tipos de teclado, tá? Existem os mecânicos, os eletromagnéticos e os mistos. O mecânico é o seguinte, ele tem um dispositivo mecânico, como você à esquerda, tá? Que a tecla ela é bem mais alta. Aí você vê esses fiozinhos aqui, essa resistência. Quando você aperta, ele faz a resistência para manter a tecla para cima, tá? Aí quando você aperta, você empurra essa molinha, você fecha um circuito e emite um sinal. Passa uma corrente elétrica ali e você emite um sinal de que aquele teclado que aquela tecla foi pressionada. Esses teclados mecânicos, eles têm uma tecla mais alta e tem um som característico, né? Quando você está digitando nele, ele faz um barulho bem alto, assim, tec, 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 tec. Alguns acham irritante, outros acham relaxante, mas eu confesso a vocês que usar esses teclados antigamente, como as teclas eram mais duras, mais resistentes, se você ficasse digitando muito tempo, né? Pode perguntar aos mais antigos, dava uma dorzinha desgraçada, cara, na junta dos dedos, tá? Justamente por isso, porque a resistência é maior, uma tecla mais dura. Aí do lado direito da tela você vê um teclado eletromagnético. Tá? Como é que ele funciona? Ele é bem mais simples, né? Você vê aqui na parte de baixo, eu não sei se o meu mouse está aparecendo aí para vocês, mas aqui na parte de baixo você tem um circuito e aqui no meio você tem uma falhazinha desse circuito. Aí você tem essa borrachinha, né? Essa domazinha de borracha,
Na parte superior da borrachinha, você tem um componentezinho, ele funciona da seguinte forma: na hora que a tecla aperta essa borrachinha é para dar uma resistência, né? Para a tecla ficar levantada e não ficar sendo pressionada o tempo todo. Na hora que você pressiona a tecla, essa borrachinha desce, e o componentezinho desce também, fechando o circuito aqui embaixo, passando a corrente e, obviamente, emitindo o sinal que aquela tecla foi pressionada. Os teclados do notebook, por exemplo, os teclados modernos são dessa forma. E você vê que você vai pressionando, ele praticamente não faz barulho. Faz barulho, mas não tanto quanto o barulho de um teclado mecânico, tá? E aqui no meio a gente tem o teclado dos gamers, né? O Gamers Keyboard. Ele é misto. Ele usa os dois conceitos, tanto do teclado mecânico quanto do eletromagnético. Você tem a borrachinha aqui embaixo para fechar o circuito, mas também você tem um mecanismo mecânico para manter a tecla para cima. Os gamers preferem esse tipo de teclado pelo motivo de que ele dá uma resposta tátil melhor, né, no pressionar das teclas, né? Então, Ixi, sai nessa palavra, responsividade, né? É melhor nesse tipo de teclado, um teclado misto, tá? Bom, agora vamos para as telas de multitoque, de toque, né? Touchscreen, telas sensíveis ao toque. Elas podem ser de três tipos, tá? Elas podem ser de infravermelho, resistivas ou capacitivas. As de infravermelho, elas podem ser vendidas também podem ser vendidas na forma de uma tela mesmo, para valer, formada, montada, ou podem ser vendidas como uma moldura que você coloca sobre a tela. Aí, no caso de você fazer uma moldura para colocar sobre a tela, você transforma qualquer monitor que você tenha numa tela de toque. Tá? E como é que ela funciona? Você está vendo aí essa moldura, você coloca sobre a tela, aí você vai ter na parte superior e na lateral esquerda emissores de luz. Pode ser um emissor de laser ou pode ser um emissor, um LED. Tá? Então, na lateral esquerda, você vai ter vários emissores e na lateral direita você vai ter os receptores. Você concorda comigo que os pares de emissor e receptor vão formar uma linha horizontal, né, na qual aquela luz, aquele laser passa. A mesma forma, você pode pensar na parte superior e na parte inferior. Você tem um emissor na parte superior e na parte inferior você tem um receptor. Então, cada par de emissor e receptor, da parte superior e inferior, vai formar uma coluna. Então, você vai ter várias colunas, né, cobrindo verticalmente a superfície da tela. Aí, esse cruzamento, né, de linhas horizontais e verticais vão formando pontos de coordenada na tela. Quando você coloca o dedo ou qualquer objeto que vá interromper esse feixe de luz, você tem como calcular em qual foi a coordenada que houve o toque. Tá? Você coloca em algum ponto da tela, você vai interromper uma linha horizontal, vai interromper uma linha vertical, aí você vai poder calcular qual foi a coordenada, qual foi o ponto que foi pressionado na tela. E é assim que funcionam as telas de toque de infravermelho. Veja que você pode tocar na tela com qualquer objeto, né? Não precisa ser com o dedo. Você pode usar uma caneta, um lápis, qualquer coisa que interrompa, né, a, a luz, né, o fluxo de luz infravermelho ou laser que passa ali. O outro tipo de tela de toque é a de resistiva, touchscreen resistiva. Elas consistem de duas camadas, né, uma superior que é flexível, tá? E ela tem alguns fios na parte superior que podem ser fios horizontais, bem fininhos, né? Eles têm que ser, obviamente, finos ou transparentes, senão vão interferir na imagem que você está vendo. Aí na parte inferior você tem fios verticais. Aí o que que acontece? Quando você pressiona a parte superior, a tela se deforma e aí o fio da parte de cima, horizontal, vai tocar, fazer contato, né, com o fio que está perpendicular
na parte de baixo. Aí quando você tem um toque desse aí, de um fio horizontal com um fio perpendicular, você fecha um circuito. Você faz uma cruzinha, né? Você está fazendo uma cruzinha, você fecha o circuito, está passando uma corrente naquilo ali. E aí você vai conseguir detectar, quando passa uma corrente em determinado lugar, em que fio horizontal foi aquele ali, em que fio vertical foi aquilo ali, você tem a coordenada, né? A horizontal vai te dar o Y e a vertical vai te dar o X, tá? De que posição da tela. Ok? Esses dois tipos de telas não são caros, podem ser usados para aplicações mais simples. Contudo, elas têm um problema, tanto a infravermelho quanto a resistiva. Elas só funcionam para um toque. Elas não têm suporte a multitoque. Se você usar dois, não dá para pegar dois deles e fazer zoom. Não dá para fazer isso. Tá? Porque se você colocar dois toques, fizer dois toques, ela vai ter dificuldade em calcular as coordenadas na qual você está tocando. Então são telas para um toque só. E aí a gente vai para a terceira tipo de tela, sensível ao toque, que é a tela capacitiva. Um capacitor, ele é um componentezinho elétrico bem simples, tá? Ele tem dois condutores e no meio desses dois condutores ele tem um material isolante. Então você espalha esses capacitores por debaixo da tela e quando há um toque, tá? O que é que você faz? O que acontece? Quando você toca, você está mudando a capacitância desse bichinho. E aí ocorre uma corrente naquele local. Tá? Você consegue calcular onde é que foi o toque. As telas capacitivas, elas não se deformam, elas são resistentes à deformação. Se você pressionar com muita força, obviamente ela quebra. Tá? E elas não funcionam com qualquer tipo de material. Tá? Elas só funcionam com alguma coisa que possa mudar a capacitância lá do capacitor. Possa provocar, né, uma mudança de corrente. É um estímulo elétrico. Tá? O dedo, a mão funciona bem porque o corpo humano ele é bom para armazenar carga elétrica. Né? Quem tiver dúvida, só meter o dedo na tomada ou então morder aí um fio descascado. Tá? Então, uma tela, por exemplo, capacitiva, não tem como você usar um lápis, não tem como você usar uma borracha, outra coisa. Você tem que usar um material que consiga armazenar uma certa carga elétrica. Vamos agora para os monitores. Monitores de tela plana, como é que eles funcionam? Os monitores de tela plana, eles funcionam da seguinte forma. A gente tem dois grids, duas grades. Uma que fica na parte inferior, na parte de trás do monitor, e outra que fica na frente. O princípio é o mesmo. Você coloca na parte da frente uma grade com linhas horizontais e na parte de trás uma grade com linhas verticais. Sempre que uma linha dessa encontra uma outra, ou seja, elas formam uma cruz, é porque naquele ponto que se forma uma cruz, vai ser formado um pixel na tela. Conseguem visualizar? Então, por exemplo, eu tenho 10 linhas horizontais e tenho 10 linhas verticais. Eu tenho 10 linhas e 10 colunas, né? As colunas, os fios que estão verticalmente, que eu vou chamar de colunas, ficam na parte de trás do monitor e as linhas vão ficar na parte da frente do monitor. Quando eu olho as duas telas assim, eu vou ver um monte de cruzinha. E ali é onde se interceptam, né? Onde, na minha visão, se cruzam as linhas horizontais e as linhas verticais. E naqueles pontos onde elas se cruzam, é onde eu vou formar o meu pixel. Beleza, e como é que eu vou formar o pixel? Nesses fios, horizontal e vertical, passa uma corrente elétrica. E aí eu tenho que... obviamente, essa corrente ela não vai se fechar, porque as duas grades estão separadas, né? Elas não vão se tocar. Mas elas funcionam para fazer o seguinte, eu tenho que ter um material entre essas duas grades que, quando for estimulado naquele ponto por uma corrente elétrica,
ele emita alguma luz, de preferência uma luz colorida. Tá? Então, em determinado ponto da tela, onde uma linha cruza uma coluna, eu passo a intensidade de corrente. Aí, naquele cruzamento, né, daquela linha com aquela coluna, aquela diferença de potencial elétrico das duas correntes que estão passando vai estimular o material que está ali no meio, e naquele ponto, aquele material vai emitir luz, de preferência uma luz colorida. E ali naquele ponto, com aquela luz emitida, vai formar a cor do pixel daquele ponto da tela, para poder formar a minha imagem. Aí eu tenho três tipos de tela plana, e elas vão funcionar basicamente com esse mesmo princípio. Só muda o material que está ali no meio. Para as telas de LCD, eu vou colocar ali no meio o que a gente chama de Liquid Crystal Display, que é um display de cristal líquido. Então, para a tela de LCD, o material que fica ali no meio é o cristal líquido, que é um material que foi descoberto no século XIX ainda, e foi aplicado em meados do século XX, né? Eu acho que foi em 1968, o primeiro display de cristal líquido. Então, observe, quando uma linha vertical, eu passo uma corrente em uma determinada linha, em uma determinada coluna, dependendo da intensidade da corrente que está passando ali, eu vou criar uma diferença de potencial que vai mudar a polarização desse cristal e vai fazer com que ele brilhe ou deixe de brilhar, fazendo um ponto escuro ou um ponto branco. Tá? Então, nas telas primitivas eu tinha imagens em preto e branco, nas telas primitivas de LCD. Posteriormente, conseguiu-se um material melhor para conseguir fazer telas de LCD coloridas, né, com cristal líquido colorido, mudando a refração da luz. Né? Eu tenho uma tela atrás, eu posso botar uma tela atrás que emite luz, e aí mudando a polarização desses cristais, eu consigo fazer uma refração da luz que passa por ali, e aí eu tenho a imagem colorida na minha tela de LCD. Outro tipo de tela plana, eu tiro o cristal líquido e coloco o plasma, que é um gás, né, que quando aquecido, ele se expande, quando resfria, quando ele é aquecido, ele emite luz, né, que é o plasma. Aí o princípio é o mesmo, né, naquele ponto onde tá tendo aquele cruzamento de corrente, o circuito fecha em cima do gás, daquele ponto ele vai emitir luz, e serve para que, né, eu faça a colorização do pixel daquele ponto, e preenchendo todos os pixels da tela eu consigo formar a minha imagem. E o outro é o LED, né, que é o Light Emitting Diode, que é um diodozinho, ele tem uns elétrons lá dentro, e o que é que acontece? Quando passa a corrente, os elétrons se estimulam, né? Quem lembra da química, o que acontece quando o elétron se estimula? Ele ganha energia, ele passa para as camadas superiores, né, do átomo, né, aumentando, escalando, né? Todo mundo lembra, né? 1s2, 2p3, né? Não lembro disso não, porque eu odiava essa parte da química. Mas ele ganha, né? Ele vai subindo os níveis. E aí, quando ele vai perdendo energia, o elétron ele vai descendo os níveis. E nesse processo de perder energia, ele libera energia na forma de fóton. E fóton é luz, é um pacotezinho de luz. Tá? Então, com esses diodos, você consegue estimular elétrons, dependendo da intensidade da corrente que passa ali naquele diodo, e você faz com que naquele ponto ele emita luz, né, quando ele vai se desestimulando. E assim você consegue pintar os diversos pixels da sua tela, da sua imagem, para poder formar a imagem que você quer exibir. Se tiverem dúvidas, podem colocar aí no chat, lá no fórum, tá? A gente vai discutindo depois. Vamos falar agora um pouquinho dos mouses. Eu tenho três tipos de mouse. Eu tenho o mouse mecânico, o mouse óptico e o óptico mecânico. Esse que vocês estão vendo aqui na figura, ele é o óptico mecânico. Vamos falar um pouquinho primeiro do mecânico. Ignorem essa esfera aqui e vejam essa. Vocês estão conseguindo ver o meu mouse, não? Eu espero, né? Mas ignorem essa esfera aqui do centro do mouse e observem essa rodinha que está aqui.
aqui na direita e aqui na parte superior. Sem ser a rodinha que a gente usa com o dedo, tá? Essa rodinha preta aqui. No mouse mecânico, quando você movimenta o mouse horizontalmente, essa rodinha que está na horizontal, ela gira, ela vai girando. E no que ela gira, esse eixo aqui obviamente gira. Aí você tem um tensor, um medidor, um tensor aqui, um dispositivo nesse eixo, que vai calculando o quanto esse eixo gira, essa rodinha está girando. Então ele vai conseguir medir o quanto o mouse está indo na direção horizontal. Aí essa rodinha que está na vertical é da mesma forma. Na hora que você empurra o mouse para cima ou para baixo, né? Verticalmente, você gira o eixo e aí você tem um tensor naquele eixo que vai medindo a mudança de direção do mouse, né? Para cima e para baixo, tá? E é assim que funciona o mouse mecânico. Já o ótico, você esquece essas rodinhas. Você vai ter um laser, vai ter um espelhinho, né? Que vai refletir esse laser para baixo. Pode ser um laser ou pode ser um LED. Que emite uma luz que é refletida para que se você virar o mouse embaixo, você vai ver uma luzinha vermelha. Ele, ele bate na superfície. Aí quando ele é refletido, né, ele bate e volta. Tá? Se o mouse estiver em cima do mouse, na parte de cima, você vai ter um outro espelhinho que vai refletir o raio que foi refletido de volta para um receptor. Então você vai ter um emissor e um receptor. E o receptor vai receber o raio refletido, né, de volta da superfície de volta para o mouse. Se não há variação de sinal, é porque o mouse está parado. Tá? Se não tem variação, eu estou recebendo. O receptor está pegando lá o estímulo uniformemente, né, do reflexo da luz. É porque o mouse não está se mexendo, ele está paradinho. Se houver alguma variação, é porque está tendo movimento. Aí ele é capaz de calcular, dependendo de como essa variação de reflexo está ocorrendo, através das imperfeições da superfície, ele vai conseguir calcular se você está mexendo verticalmente ou horizontalmente. Por isso que o mouse óptico ele não vai funcionar se você botar ele em cima de um espelho. Tá? Não é uma superfície espelhada, não é o ideal para ele. Porque o ideal é que haja essas imperfeições para que ele consiga calcular a direção, né? A mudança de movimento, né? do mouse. E a gente tem um misto, né? O óptico mecânico, que era muito usado até um tempo atrás, até 10, 15 anos atrás. Ele é uma mistura dos dois. Vocês podem ver, esse mouse que está aberto, ele é um óptico mecânico. Você tem essa esfera no meio, aí você tem dois eixos, né? Esse eixo aqui na horizontal, na parte de cima, e esse eixo vertical na parte esquerda da esfera. Quando você movimenta o mouse, essa esfera gira. Ela tá na parte de baixo, ela está tocando a superfície, né? Então, a superfície passa por ela e ela gira. Se você movimentar para frente, essa esfera vai rodar esse eixo que está em cima, tá? Esse eixozinho aqui de cima. Se você movimentar para a esquerda ou para a direita, ela vai movimentar esse eixo que está aqui à sua esquerda, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Se você der um zoom nessa imagem, você verá que existe nessa rodinha aqui de cima pequenos furos. Então aqui, ó, nesse quadradinho vermelho, eu tenho um emissor e um receptor. E nessa rodinha que está girando, conforme a esfera vai para um lado ou para o outro, tem pequenos furos. Esses furos eles permitem que a luz passe do emissor para o receptor. E observe que quando vai acontecendo um giro, você vai interrompendo, né, esse sinal, vai tendo uma interrupção. Aí você consegue calcular o quanto o mouse está indo para um lado ou para o outro. A mesma acontece do outro lado aqui, desse outro eixo, que está deitado, né, está na vertical. Vai estimular essa roda aqui, está na horizontal, perdão. Ele vai estimular essa rodinha aqui da direita. E os furinhos vão interromper o feixe de luz, né? E passa do emissor para o receptor. E aí o mouse vai conseguir calcular
enquanto o mouse entrou, foi para cima ou para baixo, né, na direção vertical. Vale ressaltar que esse mouse ele era muito prático de usar, mas ele era horrível, porque em algum momento ele começava a perder precisão e parava de funcionar. Aí quando você abria para limpar, ele estava cheio de cabelo dentro, era coisa horrorosa, era nojento, tá? E ainda bem que os mouses atuais óticos são bem mais higiênicos. E aí o mouse pode ter alguns botões, né? Ele pode ter esse botão de rolagem aqui, esse wheel, né? Que serve para você fazer o scroll das páginas da web. Pode ter um botão direito, um botão de ação, né? Um botão esquerdo, que é um botão auxiliar. Esse próprio wheel aqui, ele pode ser um terceiro botão, né? Você pressiona. Dificilmente é usado hoje em dia, mas se você pressionar a sua rodinha do mouse na barra de título lá do Firefox, você vai ver para que ela funciona. Tá? Uma coisa que eu esqueci de falar foi do touchpad, né? O touchpad ele funciona como as touchscreens capacitivas. A única diferença é que ele não é transparente, certo? Ele não é transparente. Aí ele não tem imagem, né? Formando ele, tá? Uma touchscreen. Então, mas o touchpad do seu notebook ele é uma touchscreen capacitiva, ok? Impressoras, vamos aqui ao primeiro tipo de impressora. Vamos falar de 3 tipos de impressora: a impressora laser, a de jato de tinta, a de cera e a térmica. Começando para a impressora laser. A impressora laser, ela é a mais precisa, assim, ela tem umas imagens melhores do que a jato de tinta. E ela funciona da seguinte forma: você tem esse tambor que está aqui no meio, ele fica girando o tempo todo, ele vai girando, tá? E ele é bem limpinho, certo? Ele pode ser eletricamente estimulado. Aí o que acontece? Quando você quer imprimir alguma coisa, você tem esse canhão laser, ele vai, atira, e tem esse espelho aqui rotativo, né, que vai guiando o laser para ele refletir aqui no tambor. Quando o laser toca no tambor, ele vai fazer um estímulo, ele vai mudar o potencial elétrico daquele ponto, carregando aquele ponto. Aquele ponto ali vai ficar carregado. Vai ter uma cargazinha elétrica lá. Aí esse tambor vai girando. Então essa carga elétrica vai girando e vai passar aqui, ó, pelo toner. Esse toner é um reservatório cheio de um pozinho preto. E esse pó preto, ele é atraído, né, por aquela carga elétrica que está naquele ponto. Então ele vai lá e gruda no tambor, por causa da eletricidade estática que foi feita ali naquela região. Então você vai ter aqui um pó grudado no tambor, aí o tambor vai girando. Quando ele chegar aqui embaixo, nesses roletes, o papel vai passando pelo rolete, tá? O papel em branco. Esse rolete é quente, né? Ele é bem aquecido. Aí o que acontece? O tambor pressiona o toner que está eletrostaticamente ligado a ele, né? Ele pressiona o toner no papel que está aquecido por causa dos roletes. E aí o toner acaba colando no papel por causa da temperatura. Então o toner é transferido do tambor para o papel e fica a impressão fica colada no papel. E aí sai. Por isso que quando você vai imprimir é o mesmo princípio da máquina de Xerox, tá? É o mesmo princípio. Por isso que quando você pega o papel que sai da impressão da impressora laser ou da máquina de Xerox, ele está bem quentinho, né? E tem aquele cheiro característico, que é justamente do toner. Para que você continue imprimindo e a impressão não fique se sobrepondo à outra, você tem que limpar aquela área carregada do tambor, né? Que está lá com a eletricidade estática, você tem que limpar. Isso é feito quando ele passa no raspador. O raspador vai tirar a carga elétrica que está naquela região, deixando aquela parte do tambor neutra, para que possa ser carregado eletricamente depois, quando for estimulado lá na frente de novo pelo laser. Aí eu tenho que ressaltar o seguinte, que esse tipo de impressora, ele só consegue imprimir em preto e branco. Não consegue imprimir em tons de cinza. Mas claramente quem já viu uma impressão de uma impressora laser viu, não, professor, ela é em tons de cinza, ela não é em preto e branco nem a pau.
Ela não é 100% preto e branco, ela é em tons de cinza. E isso acontece usando uma técnica chamada de dithering, ou de meio tom, traduzindo para meio tom. O que é que significa esse meio tom? Cada pixel da imagem, eu vou transformar num quadradinho desses aqui, ó. Quadradinho 6 por 6. Um quadradinho desse aqui é o tamanho exato para que um pauzinho do toner fique grudado ali. Pum, tá? E aí eu vou pegar e vou pintar esses quadradinhos dessas formas. Eu divido eles por zona, né? E de acordo com a zona que está dividida, da tonalidade, é de 0 a 255, se eu não me engano. Aí eu vou faço a divisão por zona e para cada zona, né? Por exemplo, de 0 a 6, de 0 a tanto, de 0 a tanto. Eu tenho os padrões a serem pintados, tá? Assim, vendo esses padrões assim de cara, não faz muita diferença. Mas quando você coloca eles à distância, você engana o olho humano. Tá? Então, esses padrões à distância, como eles são muito pequenininhos, eles acabam enganando o olho humano e dando a impressão que aquela imagem é tons de cinza, né? Quem já viu uma imagem feita com pontos, né? Aquelas técnicas de pontilismo, né? Entende o que eu estou falando, entende que o olho vai ser enganado por causa disso aí. É uma técnica chamada de dithering, ou então de meio tom. Hoje em dia, obviamente, já existem impressoras a laser coloridas, né? Que usam toners coloridos, que conseguem fazer impressões coloridas, embora elas sejam mais caras, obviamente. Impressora jato de tinta. Impressora jato de tinta, ela funciona jogando tinta no papel. Tá? Então, você tem ali um pixel que você vai pintar, aí você vai selecionar a cor daquele pixel e vai borrifar a tinta correspondente naquele ponto. Aí você tem que observar algumas coisas. Primeiro, nunca que você vai conseguir imprimir uma imagem com as mesmas cores que você está vendo na tela. Não dá. Sempre haverá diferença, sempre haverá distorções. E outra pergunta que você pode se fazer é por que diabo que eu tenho que comprar 4 cartuchos diferentes para uma impressora colorida? Por que eu tenho 4 cartuchos, um cartucho azul, que não é azul, é ciano, um rosa, que não é rosa, é magenta, e um amarelo e um preto? Por que eu preciso desses 4? Aí alguém vai dizer, não, mas eu tenho um HP e HP é só 2, é um colorido e um preto. Mas se você abrir o colorido, ele tem 3 compartimentos, né? Um para o ciano, um para o magenta e um para o amarelo. O que acontece com as HPs que usam 2 cartuchos, um só para o colorido, é porque, por exemplo, se você gastar todo o ciano, você vai jogar fora tinta amarela e tinta magenta. Então você está desperdiçando tinta, está jogando tinta fora. Porque sempre que quando acaba uma das cores, a impressora diz logo, estou sem tinta, não vou imprimir mais, né? Aí fica esperando você comprar outro cartucho para poder continuar a impressão. Aí toda vida que acaba o ciano, você vai jogar tinta magenta e tinta amarela fora. Então as que têm cartuchos separados, um para cada cor, elas são mais econômicas, né? Que permite que você troque só o ciano, por exemplo. Agora por quê? Eu tenho ciano magenta e amarelo e a preta. Porque os sistemas de cores usados na impressão é diferente do monitor. Primeiro porque o monitor ele é um emissor de luz. E o papel ele não é um emissor de luz. O papel é um refletor de luz. Ele recebe luz. E quando ele recebe luz, ele faz duas coisas. Ele reflete ou absorve. O olho humano, ele percebe a luz da seguinte forma. Ele tem atrás do olho uma película chamada retina. Então a luz entra pela. Você observa o olho, tem a lente do olho, né? A córnea, tem aquele buraquinho no meio, que é a menina do olho, né? Que é a íris, né? A pupila. A pupila é o buraquinho que passa a luz. A luz passa e estimula lá atrás uma película prateada, meio espelhada, que é a retina. Tá? Na retina, ela tem uns sensores de luz. Ela tem sensores de dois tipos, o que a gente chama de cones e bastonetes. Os cones, eles são responsáveis por medir a intensidade de luz, o quão claro, o quão escuro está.
Eles não enxergam em cores, os cones. Perdão, os bastonetes. Os bastonetes não enxergam em cores, eles enxergam a intensidade de luz. Já os cones não. Os cones eles percebem as cores. Nós temos três tipos de cones. Nós temos cones vermelhos, temos cones verdes e temos cones azuis. Então, nós só enxergamos esses três tipos de cores, tá? E por isso que a gente chama de cores primárias, RGB, Red, Green and Blue, vermelho, verde e azul. A luz natural, a luz do sol, ela é branca. A luz branca, ela é uma mistura de todas as luzes visíveis. Então, ela pode ser decomposta em luzes de outras cores. E, curiosamente, com a luz vermelha, com a luz verde e a luz azul, mudando a intensidade de cada uma delas, você consegue fazer, compondo essas três luzes, você consegue fazer qualquer luz perceptível ao olho humano. Por isso que a gente só precisa desses três cones. Tá? E, obviamente, a gente tem cones, mais cones verdes do que cones vermelhos e azuis. É uma evolução natural, porque o nosso corpo ele foi feito, projetado para viver no meio do mato. Ele não foi feito para viver na cidade, né? No meio das casas, asfalto. Não, ele foi projetado para viver no meio do mato. Se você for olhar toda a história da humanidade, a gente viveu no meio do mato durante milhões de anos, né? E só estamos vivendo nas cidades desde alguns milhares ou centenas de anos, né? Nas cidades grandes, só algumas décadas, né? Algumas décadas. Enquanto que milhões de anos a gente viveu no meio do mato. Então, por isso que a cor que a gente percebe que é com maior facilidade, com maior recepção é o verde, porque a natureza ao redor ela é praticamente toda verde, né? Tem o céu que é azul também. E, e por aí vai. Então, como a gente tem esses três tipos de receptores, se você vai construir um dispositivo que emite luz, como monitor, você precisa emitir luz nessas três cores. Emitir luz vermelha, emitir luz verde e emitir luz azul. E dependendo da intensidade de cada uma dessas cores, dessas três cores, que são chamadas primárias, você consegue qualquer cor perceptível ao olho humano. Porque você está emitindo luz, a luz sai do monitor, entra no seu olho, estimula os cones, então você vai ver a luz que está sendo mostrada lá na tela. Por isso que ele tem que usar esse sistema de cor, que é o chamado sistema de cor aditivo, que usa como cores primárias vermelho, verde e azul. Já o papel, ele é diferente, tá? O papel, ele não emite luz. Ele tem que absorver e refletir luz. Estão entendendo? Então, ele vai usar um outro tipo de sistema, que é o sistema subtrativo. Ele vai usar o ciano. Eu não estou lembrado direito, eu acho que ele absorve a cor vermelha e reflete as outras duas, né? Vai o magenta, que absorve a cor verde e reflete as outras duas, e o amarelo, que absorve o azul e reflete as outras. Tá? Então, você vai usar uma composição desses três, que é o ciano, magenta e o amarelo. Aí CMY, né? C de ciano, M de magenta e o Y de yellow. Aí você deve pensar que eu misturando uniformemente essas três cores, eu conseguiria o preto. Né? O preto seria o quê? Absorver total a luz, né? Não refletir nada. E aí você veria o preto. Só que, infelizmente, só com o ciano e o amarelo e o magenta, a gente não consegue o preto. A gente não consegue uma proporção exata do preto. Por isso que a gente coloca mais uma cor, mais um cartucho de cor, que é o preto específico, né? O K, que vem do black. Aí, por isso que o sistema de cor usado na impressora é o CMYK. Tá? De ciano, magenta, yellow, black. Aí você tem essas três tintas para poder fazer com que o papel naquele determinado ponto, você vai fazer uma combinação de cores subtrativas, tem uma determinada cor que vai refletir a luz que você quer e absorver a que você não quer para poder dar a cor naquele pixel. É assim que funciona a impressora jato de tinta. A impressora de cera, ela é bem parecida com a impressora jato de tinta. A diferença é que a tinta é líquida, a cera é sólida. Então, como é que ela funciona? Você coloca a tinta sólida, que é uma cera, nos
receptáculos da impressora. Na hora que ela ligar, ela tem que aquecer essa cera, que vai derreter, né? E a impressão vai ser de forma quase que semelhante à da jato de tinta. As impressoras que usam ceras geralmente são impressoras industriais, né? São plotters. Elas têm uma resolução de impressão muito mais alta do que a jato de tinta convencional. Elas são, obviamente, mais caras. E temos também a impressora térmica, que ela funciona o seguinte: eu tenho um papel especial, um papelzinho térmico, tá? Que eu tenho uma agulha de metal, que ela aquece, e aí ela bate nesse papel, e na hora que ela bate, a temperatura estimula o papel, aí aparece aquele pontinho preto. Então você vai fazendo com que essa agulha, né, vá quente, vai imprimindo, né, no papel, vai estimulando o papel e aí vai colocando aquele pauzinho preto para fora. Aí você vai imprimindo no seu papelzinho, tá? É uma impressora muito fácil de usar, muito econômica, e ela convencionalmente é usada muito em supermercado, emissão de notas fiscais, né, emissão de tickets, essas coisas. E a desvantagem que ela tem é que com o tempo, né, como é uma coisa térmica, com o tempo ela vai se apagando, né, vai perdendo a definição, né? Daqui a pouco você olha para o papel, o papel está todo vazio, não serve mais. Ok? Valeu, pessoal, um abraço.